Senhor, igreja, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um versículo que está lá, dois versículos na verdade, que está lá em Mateus 7, 28 e 29, que diz assim: Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Eu li isso aqui e fiquei pensando, né? A multidão ficou maravilhada, ficou espantada com as coisas que Jesus estava falando, porque eles nunca devem ter visto alguém falar com tanta autoridade e falar de uma forma tão bonita como ele falava. Eles perceberam que ali existia algo diferente. E aqui diz que Jesus ensinava com muita autoridade e não como os mestres da lei. Eu estava pensando, eu quero ter essa autoridade que Jesus tinha para falar das palavras que Deus nos dá, que Deus colocou aqui nessa Bíblia que eu e você temos. Eu não quero ser como os mestres da lei que foram rejeitados aqui comparado com Jesus, eles ficaram lá embaixo. E eu não quero ser dessa forma. Aí eu fui ver, né, pensar qual a diferença entre o sermão de Jesus e o sermão dos mestres da lei, os escribas. E eu pensei que a diferença real, na verdade, está na vida deles. A diferença de Jesus não tem como comparar Jesus com alguém, né? Jesus, ele ensinava com autoridade porque ele vivia aquilo que ele pregava. Jesus ensinava com energia e simplicidade. Jesus conhecia as pessoas que ele estava falando e ele se colocava no nível deles, com humildade e simplicidade, não com quem estava impondo algo ou querendo mandar na vida de alguém. Jesus respeitava o espaço das pessoas e ele atraía as pessoas com o amor. Jesus, ele era baseado em tudo aquilo, sabe? Ele comprovava todos os seus ensinamentos através da sua vida, através das suas boas obras. E já os fariseus, eles tinham a sua casa na areia, sobre a areia. Eles não tinham autoridade no que eles falavam porque eles não viviam aquilo. Então, aquela casa, com o primeiro vento, já caía. E eu tava pensando, eu quero ser muito como Jesus. E você? Você quer ser como os mestres da lei ou você quer ser como Jesus? O principal fato que me fez pensar muito foi saber que Jesus, ele falava para a glória de Deus, falava para a glória do Pai. Lá em João 4,34 diz que o alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai, realizar a boa obra que Deus incumbiu ele de fazer. E o nosso alimento, será que a gente respira dia após dia ou várias horas do dia, a gente fica pensando, eu quero fazer a vontade de Deus, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade do Pai. Eu sei que a gente não é assim perfeito como a gente gostaria de ser, mas é algo que a gente deve buscar. Jesus, ele falava com autoridade porque ele falava para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Eu não quero ser como os escribas que falavam para preservar uma reputação, que falavam apenas para mostrar uma boa aparência, que falavam de regras e de leis. Eu não quero isso, eu não quero conhecimento. Eu quero, sempre que eu for falar algo, eu quero falar algo do qual eu viva. Pregar com a minha própria vida antes de falar algo para alguém. Eu quero viver para a glória de Deus, eu quero que as minhas palavras sejam para a glória do Pai e não para que eu cresça nisso, não para que a minha aparência ou a minha reputação seja enriquecida com isso. Porque Deus não vê essas coisas, Deus vê o nosso coração. E eu quero que as pessoas conheçam o Jesus que eu conheço e que eu tenho buscado. Eu quero que isso vire uma verdade, que isso crie vida em nós, para que as pessoas, o máximo de pessoas possam conhecer o Jesus verdadeiro que nós conhecemos e que não conheçam religião. A gente vê quantas notícias temos hoje de pessoas falando mal dos cristãos. Não deve ser dessa forma. Eles falam mal de cristãos que não vivem a palavra, que não vivem aquilo que Jesus nos ensinou, que está baseado no amor, que está baseado no reino dos céus. E nós precisamos fazer a diferença. E você vai seguir o testemunho de Jesus ou dos escribas? Eu espero que seja de Jesus. Um bom dia para você e que você consiga praticar isso. Coloque isso no seu coração e peça para que o Espírito Santo te ajude nessa palavra, te ajude a viver isso de fato.
E que quando nós falarmos, as pessoas fiquem maravilhadas, porque nós temos a autoridade de Jesus. Porque Jesus nos deu essa autoridade, Jesus passou essa autoridade para os discípulos. Então nós também temos essa autoridade. Que você possa falar na autoridade e na graça de Deus, com a ousadia que Ele colocou. Porque Ele colocou um espírito em você de ousadia, de coragem. Então vá para cima falar das verdades do Evangelho. Mas antes disso, viva o amor. Viva o reino dos céus aqui na terra. Deus abençoe.